Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário a qual estejam assistindo esse vídeo. Ah, Aqui inicia a segunda parte, né? O segundo vídeo de uma série de vídeos de dicas que eu irei dar do The Wolf, como jogar, né? Eh, as minhas habilidades aqui no jogo que eu já consegui com o passar do tempo, né? Então eu vou falar para vocês em relação às habilidades. Na outra vez abordamos as características, certo? Essa daqui, ela é a minha primeira conta, a conta que basicamente eu fiz umas coisas erradas para uma época do The Wolf muito há muito tempo atrás, mais ou menos aí aproximadamente um pouco mais de 2 anos, né? Eu jogava há pouco mais aí 2 anos, eu jogava muito nessa conta, porém eu gostava do PVP, na época eu estava no clã, né? Na WBR e aprendi a gostar de não gostar do PVP, mas aprendi a gostar do PVP com minha antiga alfa, né? A minha alfa, a primeira alfa. Então, fiz uma segunda conta para ficar mais forte para o PVP que jogávamos naquela época. Então, essa se tornou como se fosse a segunda conta, mas na verdade ela é a primeira, tá bom? Mas deixando de muito blá 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 sobre o passado, vamos aqui nas habilidades que eu quero falar para vocês. As habilidades, a parte inicial das habilidades aqui, nós temos a garra, que fala chamado de básico, mas são as garras, certo? Então, as garras, elas têm algumas características, quer dizer, na verdade, toda habilidade, na verdade, que a gente chama de skill, tem algumas características. E essas características são relevantes para o que você quer do seu lobo, né? Temos a área aqui de garras venenosas, né? É, é, Temos geladas, temos muro de fogo e outras skills na parte de garras, certo? Se a gente for abordar aqui a garra dupla, que é a primeira garra que abrimos, porque essas aqui vai abrir de acordo com o seu nível. Vocês vão atingindo um nível e vai desbloqueando algumas garras, mas tomem cuidado, como eu falei. Não usem suas gemas, né? Em qualquer coisa. Ah, vou olhar aqui, aí eu colocar. Você veja que algumas coisas minhas aqui estão bagunçadas, né? Umas estão com 3 níveis, outras com 4, a outra com 3, umas desbloqueadas, mas que eu não uso. Algumas a gente vai ter que desbloquear porque é necessário mesmo, até atingir a garra que a gente quer. Só que, pela minha experiência, eu vou falar para vocês aqui o seguinte: é aquela coisa, lobo de PVP é um lobo que ele tem pouca vida, normalmente são skills fortes, skills que recarregam rápido. Essa é uma característica. Na parte de skill aqui, se você for ver, vai mostrar aqui, ó, o dano dela que ela tá, que eu não upei ela, né, tá no nível 2, mas o dano que ela dá, certo? Cada vez que vai aumentando o nível da skill, vai aumentando o dano dessa habilidade. O tempo de recarga, né, como vocês podem ver, deixa eu ajudar aqui na parte, né, o tempo de recarga, né, vai ter o dano 262, o tempo de recarga dela 10 segundos só, é uma garra que recarrega rápido, isso é uma vantagem, né? E o número de golpes que ela dá 2 golpes, né? Então, é, a questão da recarga, olha só, analise, eu não uso essa garra, eu uso a garra gélida. Ela recarrega em 10 segundos, dá 2 golpes, porém o dano dela, no máximo aí, se eu não me engano, vai até em torno de uns 600% de dano. Ela não dá mais do que isso. Mas se a gente usar a matemática, a gente vai ver que ela é uma vantagem. Vamos lá. Então, uma garra que recarrega em 10 segundos, dá 600 de dano, né?
E contra, vamos ver aqui contra a minha aqui gélida que eu tenho, né? Vamos aqui nessa gélida. Ela tá no nível 5 essa daqui, né? Tá dando bastante dano, né? Tá dando já 800 lá em cima. Porém, o tempo dela de recarga é 40 segundos. Estão vendo? O tempo de recarga dela, 40 segundos. Certo? Então, tem pessoas que no início, escolhem a garra dupla, que é uma garra boa para caça. Porém, escolhem depois garras maiores, mais fortes. Principalmente se o lobo for de cooperativo ou tiver um PVP bem mais elevado. Depois eu vou falar das salas de PVP, certo? Então tem essas características que tem que tomar cuidado antes de você escolher uma skill. Você vê o tempo de recarga dela, o quanto de dano ela dá, entendeu? É sabido pensar que as skills do final são as mais fortes, porém demoram mais a recarregar. As skills mais do início são skills mais rápidas, mais baratas, vai gastar menos gemas para deixá-las no máximo, né? Ou até deixar ela no nível 10, que qualquer skill no nível 10, independentemente do nível do lobo, do ataque do lobo, qualquer skill no nível 10 já causa um bom dano, certo? Eu hoje em dia, mesmo que eu tenha um lobo gélido, eu me arrependo um pouco da garra gélida, e como eu tenho pouca vida, eu gostaria de ter a garra vampírica. Essa garra vampírica, por que eu gostaria de ter? Porque, primeiramente, a garra gélida e a garra vampírica, não vou falar da garra, das skills mais novas, porque são skills que eu não degustei, não tenho informações para vocês, então eu vou ficar nas garras que eu conheço, certo? Então, a garra vampírica, ela tem uma característica que me chama a atenção por conta da minha vida baixa, que eu não gosto de subir a vida do meu lobo, né? Até o nível 70, a minha vida ela era 5k, 4, 5k, não passava disso. Eu não lembro, se eu me engano, era 4k. Era 4k. Eu lembro que até no PVP eu bati muito lobo, né? Eu matava muito lobo, eles ficavam com raiva de mim e sempre me apelidavam de 4k, como se fosse um pejorativo. Mas eu não importava com isso, não. Então, eu chamava atenção por isso. E todos os jogadores que eles têm a ideia do lobo já, têm ideia do jogo já, no PVP, todo lobo que você vê com pouca vida é porque é um lobo que é forte. Você vê um lobo com pouca vida porque ele é forte, ele sabe, ele entende de PVP. E ele ataca até de longe, né? Então, a garra vampírica, ela tem umas características que pra mim ela é melhor do que a garra gélida, mas a garra gélida faz uma coisa que ela não faz. Porque, ó, todo poder gelado, eu gosto dos poderes gelados, principalmente quando a gente dá combos de gelo em animais grandes. Garra gelada, a trap gelada, que eu vou falar já já, a um sopro gelado, ou granizo, ou espinhos gelados, ele vai ficar cada vez mais lento. Então, se ele estiver te mordendo, ou estiver batendo em você, a batida e a mordida dele será mais lenta. Então, isso te dá mais chances de dar dano. Entendeu? Ele fica bem lento, tá bom? A garra vampírica não tem disso. Porém, ela recupera 50% do dano que você dá no animal para você. Eu já vi colegas do meu antigo clã com a vida em menos de 1k, quando usou a garra vampírica ou usou a garra roubo de vida. A roubo de vida, a diferença é que ela não salta, essa aqui salta automaticamente. Então, quando usava essa garra, eu já vi a vida encher 100% completamente. Então, é uma vantagem. Não congela, não deixa ali, mas é uma vantagem. É uma garra que eu almejo no futuro, certo? Então, ela recarrega aqui. Essa aqui tá no nível 3, está causando um dano de 617%. Aí tem o alcance dela e tem um tempo de recarga dela, que é 35 segundos. Ela recarrega mais rápido que a minha garra gélida. É uma vantagem.
porque ela é uma garra forte, já é uma das garras fortes, porém recarrega rápido. Recarregar rápido, muitos jogadores gostam disso, porque enquanto muitos outros estão ainda recarregando as skills, você já recarrega mais rápido que ele, já consegue dar mais dano no animal, certo? Agora, lembrando que, claro, que as skills mais leve, mais da frente, ela tem menos dano. Porém, se você recarrega mais rápido, você vai dar duas vezes aquele dano do animal que você poderia dar em um, né? Se fosse uma garra. Então, fazendo um cálculo de uma garra no mesmo nível, que recarrega em 40 segundos, e aquela garra dupla recarrega em 10, em 40 segundos você vai dar mais 4 golpes, ou melhor, mais 3 golpes, ou dar 4 golpes no geral, enquanto alguém que tem uma garra dessa só dá apenas um golpe, certo? Então, essa parte aqui eu já falei de garra. Não vou ficar muito, porque são muitas garras, são muitas. Eu quis abordar mais essa questão do tempo de recarga e do dano. As habilidades mais novas são mais baratas, porém tem um limite de dano. E as mais na frente são mais poderosas. No entanto, elas gastam mais gemas, certo? E além do mais, assim, mais uma vez, sempre vou voltar na parte, às vezes, do ataque da vida e em meus comentários. É que quem mata o lobo é o dano. O dano, que é esse carinha aqui, que eu vou, né, começar a falar pra vocês. Ó, tá vendo, ó? Tem um nomezinho aqui embaixo, dano, ó. Tá vendo, ó? O que mata os animais, o que mata os inimigos é o dano. E o dano só se consegue com o ataque, certo? Então, esses dois é importante. Depois que no outro vídeo eu comentei, a velocidade e a defesa estiverem no máximo, certo? Ok? Então, vamos ver aqui rapidamente as outras habilidades, né? Temos aqui as áureas. Auras, melhor que áureas, auras, certo? As auras. Eu vou dar uma dica para vocês que, na minha opinião, na minha singela opinião, é muito importante. Muito importante. As áureas aqui é o seguinte: as três, as três mais importantes que eu conheço, que pelo que eu vejo, são o seguinte: são o bônus de velocidade, o bônus de dano e a raiva, certo? É o seguinte, o de início, o primordial, o bônus de dano, ele é muito fundamental, certo? Ele tem uma característica, ele é muito fundamental, certo? Ele causa bastante dano no animal. Você aciona ele e primeiro você aciona ele. Depois que você acionar ele, você utiliza a sua garra e utiliza os outros especiais. Primeiro, o bônus de dano. Se você tiver escolhido a raiva, primeiro você aciona a raiva, depois você usa a sua garra, você usa seu especial, ou você usa seu totem lá, que é as traps, né? Que é as bombas que explodem, certo? Então eu não sabia disso no início. Só soube disso depois de um tempo e quando também eu já estava num clã. Mas no início, quando não se tem clã, quando não se conhece ninguém e a gente não sabe como as coisas funcionam, funciona dessa maneira. Então, o bônus de dano é para ligar, para você causar mais dano do que o normal, até na mordida, certo? Então tem isso. Entre a raiva e o bônus de dano são características diferentes. Não dá para dizer quem é melhor do que quem. Porque a raiva, por mais ter esse nome raiva, certo? Ele não causa mais dano do que o bônus de dano. O dano da raiva é bem menor do que o dano do bônus de dano. Porém, a raiva vai deixar você por um tempo com mais velocidade
e com um pouco mais de vida. E isso vai aumentando cada vez que você vai aumentando o nível dela, certo? Ó, aqui, a minha está no nível 7. O tempo de recarga dela é 45 segundos, né? 45 segundos. A duração do efeito dela aqui já é 19, quase 10, quase 20 segundos, certo? O reforço de velocidade é 22% a mais de velocidade que a sua velocidade normal e vai aumentando um pouquinho cada vez que você vai melhorando essa habilidade. Reforço do dano ó, é só 51%, né? A metade do que você tem, né? Vai que você tem 100 de dano, ela vai te dar mais 50% de dano ali, certo? E vai aumentando cada vez mais se você aumentar o nível dela. E o reforço de vida é 26% da vida que você já tem, né? É... A, o bônus de dano, repare, aqui no meu tá no 1, não dá para fazer uma grande comparação porque tá no nível 1, certo? Porém aqui dá para a gente ver, ó, que o tempo de recarga dele é 40 segundos, né? O dano, olha só, o dano dele no nível 1 já tá dando 41%. Perceba que tá no nível 1 e dá o mesmo dano quase que a minha raiva que tá upada, já tá, né, já tá no nível 7 lá a raiva, certo? Daí você já tira. Então você escolhe, você quer um lobo que seja mais rápido, um pouquinho mais de vida, mas tem um dano mais baixo, ou você quer usar o bônus de dano que ele não vai deixar você rápido, não vai te dar mais vida, porém, se você tiver uma boa jogabilidade, ele vai dar muito dano no inimigo. Isso é uma escolha que você tem que fazer, certo? E eu vou dizer uma coisa para você, depois que você escolhe, foque na skill que você tá. Não fique botando um pouco no bônus de dano, um pouco na raiva, não faça isso. Você vai descentralizar o poder do seu lobo. E você tem que centralizar o seu poder. Você tem que botar o seu poder num canto só, num local só. Certo? Porque eu vou adiantar um pouco para você já do PVP. O PVP, você vai para as salas de acordo com. Você vai para as salas de acordo com o seu PC. E a vida, tá vendo aqui? Aqui vai ter o PC aqui, ó. PC, tá vendo? Ó? Que é a força de combate. E a vida, quando você coloca vida e você sai misturando e sai desbloqueando ou upando, aperfeiçoando qualquer tipo de especial, esse número aqui vai aumentando. E às vezes você vai para salas mais altas, onde você ainda está com nível de skill baixo, não tem tanto dano, e vai ser um lobo fraco. Aí você, não, mas eu boto muita vida. Não tem importância, porque um lobo lá em uma sala de PVP, ele vai tirar a sua vida facilmente. É aquela coisa, não se importe de morrer. Você tem que se importar em causar dano e matar. Morrer é um fato, por isso que o lobo renasce. Se o jogo dissesse assim, você só morre uma vez e perde sua conta, aí seria uma preocupação. Como você renasce, ou seja, os nossos lobos são imortais. O que a gente tem que fazer é se divertir no jogo, causar mais dano, no PVP matar mais vezes o inimigo do que morre, aí tudo bem, certo? Mas se você, no PVP, se você mata dois e morre uma vez, você já está na vantagem. Se você mata um lobo mais forte do que você, de um nível mais acima do que você, com mais vida do que você tem pouca vida, você mata ele, mas você morre, você também tá na oportunidade. Tá na chance, né? Tá na vantagem. Então é assim que você mede as coisas, certo? Pronto, aí tem aqui. E uma dica de praxe que eu vou dar para vocês é sobre isso daqui, o bônus de velocidade. Na minha experiência, principalmente caçando pequenos animais nas missões, caçando campeões, caçando um tipo de campeão que tem na sua missão, caçando animais pequenininhos rápidos, isso daqui é a sua áurea para caçar coisas pequenas, para se deslocar rápido, para você fugir. Então, a minha dica de ouro desse vídeo é: coloque o bônus de velocidade no máximo. Coloque o seu bônus de velocidade no máximo. Ele não é caro, ele é barato. O nível mais alto dele vai ser em torno de umas 3 mil e poucas gemas, certo?
Ele vai ser uma ferramenta muito boa para vocês, vocês não vão se arrepender, certo? Até se um outro lobo estiver atrás de você, como às vezes acontece comigo, a gente corre de pareia em pareia e você não fica para trás humilhado, tá certo? Então é uma dica de prática que eu dou para vocês. Upem o bônus de velocidade, vocês não vão se arrepender, certo? E os outros aqui é meio que opcional, eu não indico fazer muita coisa, apesar que às vezes eu uso um pouco a regeneração de vida, às vezes me ajuda na minha outra conta. Ela está no nível 1 ou no nível 2, eu estou esquecido. Mas às vezes quando eu quero recarregar a vida rápido, e ela também recarrega muito rápido. Também é uma ferramenta de segundo plano que você pode usar em momentos que você quer recarregar rápido para depois utilizar o bônus de dano. Então recarrega rápido, né? Em 25 segundos e já deixa sua vida já recupera e você já fica pronto para atacar o próximo animal. Então é outra áurea assim. O resto não indico nenhuma. Apesar que não estou dizendo que são ruins. Eu estou falando da minha experiência, certo? Estou passando para vocês um pouco da minha experiência. Aí vocês pegam, vê, separa o que tem de melhor aqui, junta com a experiência de vocês e faz o lobo aí do sonho de vocês. Pronto, enfim, temos aqui a parte dos especiais, né? Os especiais é o seguinte, é aquela coisa, como eu falei para vocês, os do início são mais baratos, recarregam mais rápido, certo? Tem um limite de dano. Os do final, o que tem mais no final, são mais fortes, certo? Eu vou falar de umas características dos especiais, do que eu me arrependi e não me arrependi, e o que eu estou correndo hoje atrás, porque tem suas vantagens. Esses especiais de fogo que tem aqui, eles são muito bons, principalmente o anel de fogo, que está aqui, porém eu não utilizo ele, porque meu lobo é gélido. Mas esse especial aqui é muito forte e eu indicaria, principalmente para quem gosta de cooperativo e matar vários animais ao mesmo tempo e animais grandes. É uma skill nova que ela é muito, mas muito forte, certo? Outra skill nova que eu não uso, mas que eu já vi muito, é essa coisinha aqui safada que eu não gosto dela, principalmente no PVP. Ela bem upada, ela dá muito trabalho no PVP e recarrega um pouco mais rápido, certo? E ela dá muito trabalho, então está sendo muito famigerada. São skills novas, né? Então eu também não sei muito sobre elas. São só umas dicas assim vagas que eu estou falando para vocês que eu vejo os lobos utilizando. Mas voltando para o meu uso, né? O meu uso e para matar animais grandes, eu vou indicar uma coisa para vocês aqui que é isso daqui. A vantagem do gelo, como eu falei, né, deixar o animal mais lento. Aqui vai pegar em vários animais ao mesmo tempo. Perceba que no meu, né, não tá upado, né? Eu usava isso daqui nesse e usava o disparo gelado, porque na época antes da atualização dessas skills novas de baixo, aí essas duas últimas linhas de baixo, essas skills eram as mais tops que tinham, certo? E o granizo é bom, ele é forte no nível 10. Você com um ataque pelo no mínimo assim de uns 300 de ataque. Já é bom. Nível 10, 300 e poucos de ataque aí ele já é bom, certo? Porém, ele tem 12 golpes e cai de um em um em cima de cada animal. Então não dá um dano por igual. Se eu tiver lá com um rinoceronte forte, né? Tiver com um rinoceronte forte, campeão e mais dois acompanhando ele, você vai perder gema. Porque vai ficar caindo nele, vai cair no outro, vai cair no outro. Mesmo que você esteja lá mordendo o campeão. Você perde a oportunidade. E o sopro de gelo não, ele vai pegar em todos os animais que você está direcionando. Então, um conselho que eu dou para os iniciantes que querem um tipo de poder que pegue, porque lá na frente você vai matar animais poderosos que vão vir em dupla, vão vir em trio, seria ou o sopro gelado, certo? Esse anelzinho ígneo. Tem também, na época antiga, até minha alfa utilizava a nuvem venenosa. Ela é alta, bem upada, ela é forte também, certo? Porém, o pessoal utiliza muito isso para o cooperativo, certo? Ah, outra coisa que eu falei, que eu não falei lá na garra, para o cooperativo, além das garras, vai ter o muro de fogo, que ele é muito bom para o cooperativo,
e também um muro de gelo. O pessoal utiliza muito por cooperativo. Esses tipos aí de garra, certo? Então, se vocês quiserem ter uma garra... Porque, na verdade, a gente tem duas habilidades lá. Você pode escolher duas garras, duas auras, dois especiais e dois totens, certo? Lá na frente eu vou falar um pouco mais disso aí, dos que eu utilizo, tá bom? E como eu utilizo cada um desses aí, tá ok? Pronto, então dos especiais foi isso daí, certo? O resto aí você vai escolhendo, foca só naquilo que você quer e melhora. E como eu falei, preste atenção no tempo de recarga de cada um. É o que você, eu quero algo que recarregue rápido, não quero que seja tão forte, quero que recarregue rápido. Veja o tempo de recarga, veja o quanto de dano dá, certo? Essas são as características principais, o tempo de recarga e a questão do dano, certo? Indo para os totens, para finalizar, porque esse vídeo está um pouquinho grande, né? O vídeo aqui já está com 25 minutos. Não estava querendo fazer um vídeo assim, mas tudo bem. Não tem como não fazer. Qualquer coisa que vocês quiserem, falem de um tipo de especial, que eu faço um vídeo só daquele especial, né? Mostro as fases dele upando, quanto de gema vocês vão gastar. É só pedirem aí nos comentários, tá bom? Qualquer tipo aí de especial que tiverem aí. Enfim, nos totens é o seguinte, muita gente, que até eu fazia no início, era isso daqui. O, o, esse, esse totem de regeneração de vida. Porém, eu não uso ele hoje em dia. Gastei gemas à toa. Eu tô naquela política que é o seguinte. Se eu tiver com pouca vida, ou eu me mato para algum animal. Para mim, o melhor totem que tem é você renascer. Ou ir pra toca. Recuperar a vida na toca se você não quiser morrer. Certo? Ou ficar aguardando. Das três umas. Eu não acho o totem lá. Mas claro que você tem a liberdade de fazer isso. Certo? Mas uma coisa que aqui eu vou indicar para vocês, né? Que pelo menos eu gosto e é do meu uso, é a trap. Eu uso a trap de gelo, mas você pode usar qualquer uma delas. Essa trap aqui, ela é bem poderosa, que é a trap de choque, certo? Ela no nível 1, ela já dá um dano de nível 3, basicamente dessas da trap de gelo e da trap de fogo. No nível 1 ela já dá esse dano, no nível 3, certo? Mas mesmo assim, por meu lobo ser de gelo e por eu querer que o animal fique mais lento, eu escolhi a de gelo, certo? Outra coisa aqui também é o pântano. Pro PVP eu já deixei muito o inimigo irritado com isso aqui, porque o pântano associado a um poder de gelo ou um raio ou um granizo, ele é muito interessante, que o inimigo fica preso. Você joga um pântano no portal do inimigo e joga raio, joga gelo. Isso ele já sai e não consegue nem correr direito e vai morrendo. Causei muitos danos. Tem vídeos antigos meus mostrando eu utilizando esse bichinho aqui no PVP e deixava os inimigos tudo com raiva, certo? Isso daqui também é vantajoso, tanto para animais grandes que podem dar um dano em você para prender, como também para os inimigos, tá certo? Isso daqui já vi usando muito no PVP, que é o escudo, certo? O escudo, o pessoal upava muito o escudo, nível 10, por acaso, aí nível 8, 9, 10. E ele segura muito o dano que um animal ou um inimigo pode dar em você, certo? Então, é isso, gente, tá bom? Eu espero que... Desculpa ter me alongado muito nesse vídeo, mas acho que eu dei uma ideia mais ou menos. Como eu falei pra vocês, qualquer coisa, se vocês quiserem mais alguma coisa, ou que eu falo de um skill ali, né? Peçam, falem nos comentários. E é isso, e tchau, tchau, já falei demais.